Vou botar na YouTube. Estamos ao vivo em todas as plataformas, quando quiser. Oi, Mari. Oi, Mari. Seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Que bom. Isso aí, Andressa, está contigo. Então tá, pessoal. Então vamos começar nosso CJ. Eu queria pedir... Vamos pedir para a Mari orar para nós, para a gente poder iniciar a nossa reunião, já que ela entrou agora correndinha. Peguei alguém da plateia aqui, alguém diferente para orar para nós, para a gente iniciar a nossa reunião. Pode orar. Eu posso orar, sim. Então tá bom, pode então, pode orar. Beleza. Senhor, meu Pai, nesse momento te agradecemos, Deus, por todos estarmos bem, Pai, com saúde, por essa oportunidade, Deus, que nós temos de nos reunir e estudar um pouco mais da Tua Palavra, Senhor, e também de podermos conversar uns com os outros também, Pai. Te peço que esteja falando nos nossos corações, que venha estar nos aquietando, Pai, e abrindo os nossos ouvidos e entendimentos também, Pai. E é isso, em nome de Jesus, amém. Amém. Então tá, pessoal, vou passar para o Victor. Vamos mudar um pouquinho, vamos fazer o louvor. Mas agora. já. Mas Tá já! Tá preparado, né? Então bora lá. Essas músicas. Pegou desprevenido. Tá Sim, contigo. boa noite, pessoal. Vamos escutar duas músicas. Espero que vocês também louvem juntamente comigo. Vocês. A primeira música vai ser Redenção. Então, vamos lá. Vivo hoje, estou aqui, pois ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa, então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa, então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus
posso amar. Toda morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Interromper aqui, pessoal, vai cair meu notebook. Ajeitar aqui. Ai, meu pai. Tá, a próxima música vai ser Tremenda Graça. Aqui, por favor, sai daqui. Quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, eu sou liberto em si. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, com face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em si. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida,
som lhe der sem fim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim, pelo que fez por mim, pelo que fez por mim, pelo que fez por mim. E é isso. Obrigada, Vitor. Vamos passar para o momento de compartilhar. Não sei se alguns vão lembrar que já estavam aqui, eu compartilhei sobre a minha tia. Então, ela retornou para o hospital. E o diagnóstico dela agora é de verticulite. Então, ela teve um AVC, daí já tinha retornado para casa e agora estamos com outro diagnóstico de outra coisa. Então, que o nome dela é Ida, que vocês possam estar orando por ela, orando por nós também, porque a gente estava correndo atrás de uma fisioterapeuta para ver a questão da sequela que deu no braço, né? No braço esquerdo. Daí agora a gente teve esse outro problema, retornamos com ela para o hospital de novo. Então agora nesse meio de pandemia também ela não pode receber visitas, só pode um familiar, e só pode ficar 1 hora com ela, porque ela está na emergência. Então, para que a gente esteja sabendo como lidar com isso, também tendo paciência, esperando em Deus porque tudo que acontece, realmente Deus sempre tem alguma coisa para nos mostrar e para nos falar, né? Então, que a gente possa estar conseguindo ser bênção para ela também, no sentido de acalmar, de sempre levar uma palavra de carinho e tal. Então, para que vocês possam estar orando por mim, pela minha família. E eu queria abrir um momento de compartilhar, queria saber se mais alguém tem alguma coisa para compartilhar da semana, do trabalho, do estudo, do curso, da família. Sinta-se à vontade, é a hora. Caso ninguém tenha, dou-lhe uma. Vou contar até 10 no meu pensamento, tá, galera? Eu tenho um pedido para fazer. Vamos lá. Eu quero Diga, continuar seu Wendel. pela a minha amiga a Luciana, que está com câncer, né? Semana que vem ela vai começar a fazer a quimioterapia, conseguiu marcar, então ela vai começar a fazer, eu acho que é terça, quarta e quinta, aí passa acho 15 dias e vai de novo, eu não sei. Mas a semana que vem ela vai começar, que Deus possa estar cuidando dela e da a vida dela e do seu esposo, Daniel, e que Deus possa estar fortalecendo ela e fazendo a sua vontade nessa situação na vida dela. É a Luciana e o Daniel. Tá certo. Obrigada, Wendel. Mais alguém? Fala, Mari. Sim. Não, só queria compartilhar que ontem, na verdade, ontem de noite, eu iniciei minha pós. Eu estou me inscrevi para fazer pós-graduação em farmácia hospitalar clínica ali no Moinhos, e não é algo que eu sempre sonhei em fazer. Na verdade, eu não sabia muito bem o que fazer. Eu sei que eu não quero ficar a vida toda numa farmácia. Então, e como é uma pós que é perto aqui de casa, eu optei por isso e para que Deus possa abençoar essa nova etapa e por vontade dele que eu continue, né, nessa carreira. E é isso aí. Amém. Obrigado, Marina. Mais alguém? Eu queria agradecer pelo cuidado de Deus com todos vocês que têm saído de casa para trabalhar todos os dias, e a galera que tem também ajudado no projeto, né? Eu realmente fico muito feliz de poder saber que estão todos bem. Isso aí. Obrigada, Mirna. Então tá, galera. Eu vou passar para o Marcos.
Ele já esteve pregando uma vez aqui no Interligados. Não sei se alguém não conhece o Marcos, e precisa de apresentação, ele pode se apresentar. Mas se ninguém precisar de nenhuma apresentação, eu vou dizer para ele tocar a ficha na nossa mensagem, que vai ser hoje trazida pelo Marcos. Fique à vontade, Marcos. Olá, boa noite, pessoal. Obrigado, Andressa. Agradeço aí o convite para estar compartilhando mais uma vez a palavra, né, na Central Jovem. Então, é um ótimo momento para a gente estar aí estudando a palavra, né? Mesmo nesse momento distantes, nós podemos nos reunir como igreja. O texto escolhido para a mensagem dessa noite está lá em Filipenses, capítulo 4. Texto lá de Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 1. A versão que eu vou estar lendo tá na RA, Revista e Atualizada, tá? Então, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Até aqui. O título da mensagem desta noite, que eu escolhi, é Unidos em Cristo. Então, ter o mesmo pensamento no Senhor. Somos pessoas totalmente diferentes. Pensamos de modo totalmente diferentes. Mas a ideia aqui que eu quero trazer nessa noite é ter o mesmo pensamento no Senhor. Essa carta aqui que Paulo escreve, né? Paulo está preso. Paulo, o que se conhece tradicionalmente é que Paulo estaria preso em Roma. Né? Não é descrito aqui, né? Mas pelo que se tem, né, de história, Paulo estaria preso por volta ali de entre 60 a 62 depois de Cristo. Ele estaria preso em Roma. E aqui demonstra, aqui nessa carta, que havia uma reciprocidade de afeto, tá, entre a igreja de Filipos, tá, e Paulo. Então, o seu pai na fé ali estava preso, eles estavam também, de alguma forma, né, nos capítulos anteriores, vão dizer que eles providenciaram recursos, providenciaram ali uma contribuição, né, e enviaram ali por meio de Epafrodito. Então, uma igreja que, quando soube, né, da necessidade que Paulo tinha, deu um suporte necessário, né, contribuindo ali, né, providenciaram ali e enviaram para Paulo para suprir as suas necessidades. E esse texto aqui, né, no meio da igreja, é um texto muito importante. Estava acontecendo ali um desentendimento no meio da igreja, né? Nós sabemos que pessoas com pensamentos diferentes, né, pessoas totalmente diferentes, né, mas nós somos unidos por uma causa, nós somos unidos por Cristo. E esse texto aqui, ele está falando ali sobre um problema que era conhecido da igreja, né, onde tinham ali duas irmãs, né, em Cristo, né, Dona Evódia e Dona Sintique. Duas irmãs que amavam a Cristo, mas por alguma questão ali, elas
estavam tendo, não concordando, com alguma coisa. E o que Paulo estava aqui falando com elas? O que Paulo estava trazendo? Era um pedido. E eu começo perguntando para você, não precisa responder, mas para você pensar, o que é que tem deixado que você não concorde com o seu irmão em Cristo? O que é que tem atrapalhado para que você não concorde, com o seu irmão em Cristo? Alguma coisa no meio da igreja que aconteça, que você não concorde com o seu irmão? Alguma coisa que o seu irmão faz e que você... que aquilo possa deixar você daqui um pouco chateado? Alguma coisa que não atrapalhe, o evangelho, mas te deixa daqui um pouco chateado, alguma coisa que ele faz. Muitas vezes nós não gostamos que o irmão faça alguma coisa e muitas vezes não falamos para ele e não resolvemos. E aqui tinha um desentendimento que era conhecido da igreja e que chegou até Paulo. E Paulo estava pedindo aqui algo necessário e fundamental para a igreja. No início desse capítulo, a gente vê o quê? Ele destaca o quanto ele amava esta igreja em Cristo. Olha o que fala lá no versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Até esse primeiro versículo aqui, você vê a orientação do apóstolo Paulo para uma igreja, que ele amava muito e com certeza amava muito a Paulo. Nós vemos aqui uma igreja que estava ali demonstrando seu amor quando deu ali suporte para ele. E Paulo estava aqui demonstrando, esse amor nesse primeiro momento, tudo aquilo que ele sentia, o quanto ele amava esses irmãos em Cristo e o quanto ele sentia saudade deles. Lembre que Paulo estava escrevendo essa carta que ele estava preso. E ele está falando aqui que ele estava, dizendo que estava com saudade, minha alegria e coroa. Estava falando dessa forma para essa igreja. Isso demonstrava o quanto eles eram importantes e especiais, e dos quais ele sentia alegria em escrevê-los. Como é bom você compartilhar com uma pessoa querida, algo que você está vivenciando, mas, acima de tudo, você estar ali fortalecendo. E Paulo estava fortalecendo essa igreja. Paulo estava escrevendo, fortalecendo-os em amor em Cristo. E ele estava também contente por receber notícias, porque ele recebeu notícias ali, notícias do desenvolvimento desses irmãos. Mas também chegaram algumas notícias que não eram notícias boas, Chegaram notícias ali que eram notícias que tinham um problema no meio da igreja. Mas olha o que Paulo faz. Paulo não chega, sentando, vamos dizer assim, o sarrafo na igreja. Ele chega ali de forma muito tranquila. Paulo tinha um amor especial por essa igreja, por esses irmãos. Observe que Paulo não inicia chamando a atenção deles nesse primeiro momento. Antes ele elogia e destaca as características e qualidades que estão presentes nestes irmãos em Cristo. Primeiro ele fala de tudo aquilo que é bom, para depois tratar um problema que estava acontecendo no meio da igreja. Então, isso serve de exemplo para nós, para que nós possamos ver as coisas boas que nós temos. Paulo estava vendo as coisas boas que essa igreja tinha, para nós vermos as coisas boas que nós temos entre a nossa igreja, entre a igreja de Cristo. Temos coisas maravilhosas, mas nós temos que destacar isso, não somente olhar as coisas que muitas vezes são coisas que devem ser tratadas, com certeza, mas olhar aquilo que é bom, lembrar disso. Ele também declara que eles são sua alegria e coroa, dizendo desta forma, que eles são sua alegria no tempo presente e serão sua coroa perante o tribunal de Cristo. Paulo, de fato, como eu disse, ama estes irmãos em Cristo. Até mesmo na hora de admoestar,
e orientar e chamar a atenção deles, Paulo tem um cuidado. Ele prepara a forma que iria se colocar para que não houvesse nenhum constrangimento. Tamanha era a preocupação de Paulo em estar falando a estes irmãos. E nós? Será que nós temos essa mesma preocupação quando algo nos aborrece com algum irmão? Será que nós temos essa mesma preocupação quando nós temos algo para resolver? Será que nós temos essa mesma, vamos dizer assim, afeto, né, por este irmão? Olhar desta forma? Né? Algumas pessoas vão falar no se colocar no lugar do outro, né? Será que nós temos entendido desta forma? Para que não houvesse nenhum constrangimento, e sim entendimento do problema ou situação a serem tratados. Paulo tinha ali a ideia do que estava acontecendo, mas ele queria resolver, ele não queria atacar nenhuma pessoa. E ele tem um agir ali totalmente, né, a gente pode dizer, totalmente legal, totalmente bom da forma em que estava ali tratando. E nessa noite eu quero destacar, né, 3 características de um bom convívio entre irmãos em Cristo. A primeira característica está ali no versículo 2. O versículo diz assim, versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Pensem concordemente no Senhor. Depois de ter elogiado, depois de ter não trazido nenhum constrangimento, Paulo começa a tratar o problema que era de conhecimento destes irmãos. Paulo começa a tratar um problema que estava acontecendo no meio da igreja de Filipos. E diz que ele rogava a Evódia. E ele está falando novamente, rogo a Sintique. 2 irmãs em Cristo, 2 cooperadoras do Evangelho. Imagine nossos dias. Irmãs que trabalham para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja levado. Paulo estava aqui intermediando uma reconciliação. Ele estava sendo aqui um agente reconciliador entre 2 irmãs, Evódia e Sintique. Não eram 2 irmãs de sangue, mas eram 2 irmãs em Cristo. O texto não fala o que aconteceu, não fala qual foi o problema, não fala o que foi o problema do desentendimento. Nós não temos o que ocorreu entre elas. Mas fala que elas não estavam concordando com algo, e por isso Paulo faz um pedido. Pensem concordemente. A NVI vai trazer vivam em harmonia. E esse é o primeiro destaque, né, que eu quero dizer, primeira característica de um bom convívio entre irmãos. Pensem concordemente, ou, melhor, vivam em harmonia. Pensem no que nos une. A ideia desse texto, de trazer esse texto aqui, é ter o mesmo pensamento no Senhor. Concorde no Senhor. Não deixe que a rivalidade, não deixe que os problemas, não deixe que nada tome conta do seu coração, que não seja o Senhor. Antes de qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, o que aquilo vai causar no meu irmão? Se nós tivermos esse cuidado, se nós tivermos essa preocupação, nós estaremos fazendo o que é o correto aos olhos do Senhor. Eu sei que muitas vezes, na emoção, né, nós pegamos e falamos algumas coisas. E que muitas vezes nós nos arrependemos. Mas depois que nós falamos, depois que nós dizemos, depois que nós agimos, muitas vezes nós nos arrependemos. E é muito difícil pedir perdão, né? Dizer eu estou errado. Né? E Paulo aqui estava tratando, como eu falei, Paulo na carta aqui não fala qual era o problema, mas Paulo estava fazendo essa intermediação.
elas eram diferentes uma da outra, assim como eu e você. Porém, o problema é que este conflito, fato conhecido pela congregação e que poderia afetar a igreja naquele momento. Paulo teve cuidado em tratar esse assunto no meio da igreja, porque já era de conhecimento da igreja, mas ele tinha noção de que aquilo era necessário. Muitas vezes acontecem coisas no meio da igreja atual hoje e que eles precisam ser resolvidos. Problemas que precisam ser tratados. Não podem ser jogados para debaixo do tapete, não podem ser negligenciados, não podemos ser omissos. Porque senão nós estaríamos vivendo uma hipocrisia, nós não estaríamos vivendo a palavra. E Paulo não se nega a resolver isso, mesmo estando preso. Ele tem aqui uma habilidade que chama a atenção, né? E ele fala aqui para que elas pensem, né? Como diz ali o texto, pensem concordemente ou vivam, né, em harmonia. Paulo, com muita habilidade, né, como eu falei, chama a atenção para algo muito mais importante do que as pessoas pensarem de forma diferente uma das outras. Ele chama a atenção aqui, ele ressalta e dá atenção para o quê? O que realmente importa. O que realmente nos une. O que realmente interessa. O que é isso? Cristo. Paulo tira o foco do problema e mostra a solução do problema. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, né, a nossa falha, olhamos e dizemos assim, né, é difícil você chegar e dizer assim, olha, eu me arrependo, mas quando eu olho para o Senhor e vejo tudo isso, né, há sim a possibilidade ali de ter um arrependimento. Então, Paulo traz a situação aqui para elas e ressalta aquilo que é mais importante do que qualquer outro problema. É mais importante do que uma desavença, é mais importante do que um desentendimento. Aquilo que nos une, que é Cristo. Então, a primeira característica de um bom convívio entre os irmãos é pensem concordemente, vivam em harmonia. Romanos capítulo 15, no versículo 5 e 6, diz o seguinte. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6. Diz o seguinte: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, de união, para que vocês, né, ali vai falar, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor. A união da igreja é para glorificar ao Senhor, é para exaltar o seu nome. E como é bom, nós cantamos, né? Nós cantamos um cântico que diz, como é bom que os irmãos vivam em união. Se há alguma rivalidade, né, vanglória, egoísmo, vaidade, tomando nosso coração, isso deve ser deixado de lado. O mais importante é crescermos juntos. O mais importante é darmos o suporte. Uma só fé,
em Cristo Jesus. Uma só fé no mesmo amor e nossa única esperança, que é Cristo. Talvez algumas pessoas pensam, né? Muitas vezes você pode pensar dessa forma, né? Tem gente que fala, né? Cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu canto. Eu fico aqui, meu irmão fica ali, né? A gente não se encontra e a gente não vai ter problema. Mas não é isso. Eu não sei você, mas eu tenho sentido falta, né, de estar encontrando pessoas, de estar encontrando a igreja, de estar reunido, né, de forma de que a gente possa se abraçar, que a gente possa se ver. Como é bom. E a gente está valorizando isso neste momento. Por isso que quando diz assim, eu fico aqui, meu irmão fica ali, algumas pessoas podem pensar assim, e a gente não vai ter problema. Mas é exatamente isso que Paulo está tratando aqui. Paulo estava tratando e combatendo isso, algo que estava no meio da igreja, algo que estava atrapalhando o convívio no meio da igreja. Imagina uma igreja que teve ali um problema onde duas irmãs estavam com um relacionamento quebrado. Não estavam, né, com um bom relacionamento. E isto estava ali prejudicando a igreja. Acontece nos nossos dias? Acontece nos nossos dias. Mas nós temos a instrução de como nós devemos tratar isso e nós temos a instrução de quem pode fazer isso. É o autor e consumador da nossa fé. Quando nós colocamos Cristo, né, nos lembramos que aquilo que nos une é maior do que o problema que nos afasta. É maior do que o nosso desentendimento. Ele viu que esse tipo de pensamento, onde um fica num lado, outro fica num canto, e não se encontram, e não se conversam, e não resolvem, não iria adiantar de nada. Poderia contaminar o ambiente da igreja. Poderia prejudicar aquela igreja ali de Filipos. Assim como pode prejudicar a igreja nos dias de hoje. Assim como pode atrapalhar a igreja. A igreja, ela tem um propósito. O propósito é de levar o nome de Cristo, exaltar o nome de Cristo, né? Nós temos um propósito de adorar o Senhor e de levar a sua palavra, de proclamar, né, o seu nome. E não poderia que uma coisa tão pequena como um desentendimento atrapalhasse isso. E Paulo vai contar aqui com uma terceira pessoa. O versículo 13 diz o seguinte: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, Paulo chama aqui, né, o auxílio de uma terceira pessoa que conhecia estas irmãs. E o texto aqui menciona essa pessoa como fiel companheiro. Muitas conjecturas ali são pensadas para essa terceira pessoa. Tá? Não vou trazer aqui, mas são alguns nomes. Né? Algumas pessoas falam em alguns nomes ali, mas o texto ele não fala. Ele fala que Paulo descreve como fiel companheiro. Um colaborador de Paulo, conhecido da igreja, tá? Conhecido dos filipenses, alguém com sabedoria espiritual para sentar com essas irmãs, para falar com elas e para trazer o que ali? Auxílio para esta questão. Para resolver, né, esse problema que estava ali. Então, como eu disse, Paulo não se omitiu. Paulo não, mesmo, né, estando longe, Paulo estava sabendo do que estava acontecendo. Ele recebia notícias da igreja, assim como a igreja de Filipos recebia notícias dele. E ele vem tratando isso, esse assunto importante e relevante no meio da igreja. Ele sabia da responsabilidade em tratar isso, ele não negligencia em nenhum momento. Né? Não faz pouco caso sobre isso, porque ele sabia que isso poderia afetar o desenvolvimento da igreja.
Quando você tem algo que atrapalha o crescimento, você tem algo que atrapalha, né, o desenvolvimento da igreja. Aquilo poderia atrapalhar, poderia prejudicar o desenvolvimento da igreja daquela época. E eu digo, assim como pode atrapalhar e prejudicar o desenvolvimento da igreja na época atual, a igreja de Cristo. Então, primeira característica de um bom convívio entre irmãos em Cristo é pensem concordemente. A segunda característica de um bom convívio entre irmãos é, eu diria, a alegria. Paulo estava falando aqui sobre a alegria quando ele estava preso. Paulo estava falando da alegria porque ele estava preso, mas Paulo não cometeu nenhum crime. Paulo foi preso porque ele estava pregando o evangelho. Paulo não cometeu nenhum crime, nenhum erro. Paulo estava preso porque ele era um apóstolo de Cristo, porque ele era um discípulo de Cristo, porque ele era um seguidor de Jesus. E Paulo estava ali tratando desse problema, e ainda no versículo 4 ele diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alguém que estava preso estava falando de alegria. A segunda característica que eu quero destacar de um bom convívio entre irmãos em Cristo é a alegria. Alegria que nós temos um para com os outros. Quando você chegar, depois desse período, né, que nós estamos aí enclausurados, vamos dizer assim, não nos encontrando, você vai querer encontrar os irmãos. E você vai lembrar e vai valorizar o tempo que você não teve. E a alegria que todos nós teremos em encontrar, eu tenho certeza que vamos ter muitos sorrisos. Muitas pessoas alegres em se encontrar pessoalmente. Eu sei que o momento que nós temos é virtualmente, a gente tem aproveitado dessa ferramenta, né, que nós temos. Mas a alegria, eu tenho certeza, que é o que transmite, né, como irmãos em Cristo, uma diferença. Alegria de ter Cristo. Alegria cristã é uma atitude independente de circunstâncias. Independe do que nós estamos vivendo nesse momento. O versículo 4, então, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele repete ainda, mais uma vez, alegrai-vos. Alegria. Alegria do Senhor. Alegria no Senhor. É isso que nós devemos ter. É uma característica do nosso bom convívio. Imagine você chegar depois desse período e você chegar para o irmão e ele te der um sorriso e dizer: alegre, como é bom te ver, meu irmão. E você vai fazer aquela cara: não estou feliz? Com certeza você vai fazer uma cara de que está feliz. Você não vai dizer: olha, mas o que tem de bom? Né? Aí você vai dizer: olha, vamos dizer que tem um sol nesse dia. Aí você vai dizer: mas logo vai estar chovendo. Estou olhando a previsão do tempo, logo vai ter uma chuva, não tem nada de bom. Né? Mas é bom nós demonstrarmos alegria que nós temos em Cristo. A terceira característica, a primeira característica que nós temos, então, é pensem concordemente, vivam em harmonia. Segunda característica, a alegria. Alegria é uma característica, a segunda característica de um bom convívio entre irmãos. E a terceira característica que eu quero destacar nessa noite aqui, de um bom convívio entre irmãos em Cristo, é o amor. O versículo 5 vai dizer o seguinte, eu vou ler esse versículo na NVI, que ele diz o seguinte, o versículo 5 vai dizer assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. RA vai dizer: seja a vossa moderação conhecida. O amor é uma característica de um bom convívio entre os irmãos. O amor. O quanto você ama o seu irmão, o quanto você ama quem está em Cristo contigo. Nós não somos irmãos de sangue, mas nós somos irmãos porque Cristo morreu e ressuscitou.
Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. E pela nossa confissão de fé pública, nós reconhecemos que nós precisamos dele. Que esse amor que está sendo dito aqui na palavra seja o amor entre vocês conhecido por todos. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Imagine sermos conhecidos em Porto Alegre, né? Eu moro em Viamão, mas a igreja, né, o templo fica em Porto Alegre. Imagine sermos conhecidos pelo amor que temos uns pelos outros. O resultado disso é o amor que temos por Cristo. Esse é o resultado. O amor que temos, o amor, né, que nós temos um para com os outros, o resultado disso é o amor que temos, né, a Cristo. Isso nos leva a amar o nosso irmão. Deus nos ama, nós amamos a Deus e nós amamos uns aos outros. Imagina sermos reconhecidos como uma igreja que ama uns aos outros. Isso é a característica, é a realidade que nós devemos seguir. A característica de um bom convívio entre irmãos está no amor que nós temos uns para com os outros. Incrível seria, né, que fosse assim, que fôssemos, né, ou que sejamos uma referência em amor, uma referência de Cristo neste mundo pelo amor que nos une, o amor a Cristo. O versículo 6, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Ansiosos por nada, orando por tudo e agradecido por qualquer coisa. Agradecer ao Senhor em todo momento, independentemente da situação, independentemente da circunstância. O amor a Cristo é o que nos une. Não deixe que nada tome o seu coração, a não ser o amor. Não deixe que nada tente tirar a sua alegria em Cristo. Lembre-se, se há algo que nós precisamos é ter o amor. Um amor para com o meu irmão. Mas é primordial que nós temos, ou que tenhamos, um amor a Cristo. Porque isso vai levar a nós termos um amor pelo nosso irmão. E para concluir a mensagem dessa noite, então, nós vimos 3 características de um bom convívio entre irmãos. O pensar concordemente e viver, né, em harmonia, a alegria e nós temos o amor. O amor que deve ser conhecido. O amor que deve ser conhecido para todos. A amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Eu concluo dizendo o seguinte: servir juntos ao Senhor. Uma decisão de convívio em harmonia um com o outro, com o propósito de glorificar ao nosso Deus desta forma. Adorando a Deus, né, glorificando o seu nome, servindo juntos. Uma decisão de convívio e harmonia uns com os outros. Que Deus possa estar a cada dia trabalhando no nosso coração, trabalhando aquilo que nos une. E aquilo que nos une é o amor em Cristo. Não deixe que nada atrapalhe, não deixe que nada tente nos separar no sentido não do amor de Cristo, porque isso é o que nos une. Mas não deixe que nada entre, né, esse amor tente nos separar, nenhuma desavença, nenhuma palavra, nenhuma rixa, nenhuma briga. Porque nada disso interessa. O que interessa é o amor que nos une, o amor de Deus. Que nós possamos lembrar disso
e que nós possamos viver este amor, o amor de Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa estar abençoando, né, esse momento na sua vida. Eu quero terminar orando, agradecendo a Deus, né, por este tempo. Senhor nosso Deus, amado Pai, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço porque a tua palavra ela é viva e é eficaz. A tua palavra, ó Deus, transforma as nossas vidas. A tua palavra nos traz, ó Deus, de que forma devemos viver. Possamos, ó Senhor, viver a cada dia, unidos pelo teu amor. Lembrando que nada, Senhor, nada de desavença, nada que possa nos atrapalhar, ó Deus, nessa caminhada contigo. Que nada possa prejudicar, ó Senhor. Que nenhum desentendimento possa ser maior do que o teu amor que nos une como irmãos. É no teu nome que eu oro e agradeço, Jesus. Amém. Amém? Andressa? Amém. Amém. Obrigada, Marcos, pela palavra. Deus te abençoe mais e mais. Obrigado. Gente, eu acho que a Marcos já fez a oração final. Quero saber se alguém tem alguma coisa para falar sobre a mensagem, se quer expor alguma coisa te tocou e tal. Pastor Tiago, Matias, tenha bondade. Enquanto o Marcos estava falando, me veio uma pergunta na cabeça. E a pergunta é a seguinte: o que eu faço, o que eu penso, o que eu escrevo em uma rede social contribui para a comunhão dos crentes? Aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu escrevo contribui com a comunhão do corpo de Cristo? O que deve falar mais alto? A minha voz ou a comunhão do corpo? O que deve falar mais alto? A minha voz ou a comunhão do corpo? O Marcos falou que o que nos une é uma causa, e essa causa se chama Jesus. O que deve falar mais alto na minha vida? A minha voz ou a causa de Cristo? Cara, eu tenho visto, assim, barbaridades no Facebook. Cara, barbaridades. Crentes se matando por política. Cara, crentes assim, mas se matando, se lanhando, cara. O que deve falar mais alto? A minha voz, as minhas convicções ou a comunhão, a paz do corpo de Cristo? Amanhã eu vou encerrar minha mensagem falando exatamente sobre isso, Marcos. Que Deus ele nos chama para ser um missionário. Ele nos liberta para ser um missionário. E que tipo de missionário nós estamos sendo? Nós estamos levando vida com a nossa voz ou nós estamos gerando caos? Então, diante de tudo que o Marcos falou, essa pergunta me veio na mente. O que deve falar mais alto? A minha voz ou a comunhão do corpo de Cristo? Se eu for fazer algo, se eu for falar algo, se eu for escrever algo que venha trazer confusão para o corpo, é melhor não falar, é melhor não fazer, é melhor não escrever, para o bem do corpo. Obrigado, Andressa, aí, pela oportunidade de falar. Obrigado, pastor. Pela palavra, amigão. Que Deus abençoe você. Obrigado, quero agradecer pastor. ao Marcos mais uma vez. Deus siga te abençoando. Se mais alguém Obrigado, Andressa. não tiver alguma coisa para falar, nós vamos encerrar a live. O Marcos já fez a oração final para nós. Nós vamos encerrar a nossa reunião. O Wendel sumiu. Isso aí! Oi! Então, Andressa, só acrescentando ali, o pastor Tiago falou, né? Mas algo que era da igreja de Filipos 60 anos depois, 60, 62 anos ali depois de Cristo, é algo atual para nós hoje. Demonstra que a palavra de Deus, a Bíblia, ela fala conosco, ela é viva nos dias de hoje. Por isso que eu quis justamente tratar
E Paulo vai estar tratando disso, tratar desse assunto, porque ele pode ser desenvolvido em qualquer tempo, em qualquer momento. Né? E o desenvolvimento da igreja daquela época, ele podia estar comprometido por uma questão, uma briga entre irmãos, uma desavença. Talvez nós não sabemos o que foi que ocorreu, como eu disse ali, o texto não fala. Mas, assim como um desentendimento hoje, ele pode prejudicar e atrapalhar a igreja na era atual. Então, tudo aquilo que nós fazemos ou falamos e que pode trazer algo que prejudique o nosso irmão, nós devemos pensar. Nós temos que ter o que? Maturidade. A palavra é essa, maturidade. Né? Antes de falar, pensar, ou hoje, né, digitar. Porque é muito fácil você pegar o celular e digitar, né? Hoje eu vejo adolescente digitando tão rápido, eu não consigo digitar tão rápido, eu não sou tão velho, tá, pessoal? Mas eu não consigo digitar tão rápido. E postar aquilo ali é muito fácil. E depois que você joga algo na rede, é como se você pegasse um travesseiro de pena, tá? Fosse numa montanha e jogasse e abrisse aquele travesseiro. Depois que você jogou, você não tem como juntar as penas daquele travesseiro depois. Depois já foi. E aquilo foi. E a pergunta é, o pastor Tiago trouxe muito boa, que é, né, se aquilo tem contribuído para aquilo que nos une, que é Cristo. Lembre-se, que nos une é Cristo. Não, nada interessa, né? Talvez a vaidade. Paulo trata essa carta aqui com muita humildade para trabalhar com esses irmãos. Imagina ali, ele preso, ele tem um jeito para falar, né? Que é muito, muito interessante, muito bom, que nós devemos desenvolver. O amor entre os irmãos. Isso aí é para todo tempo, não é só para hoje, não é só para... Né? Não foi naquela época, mas é para todo momento. Obrigado. Oi, Joca. Joca. Ai, eu não tô Olha aí. vendo. Central Kids. É a Central Pets. Chegou a Rebeca. Central Pets, Central Kids. Exatamente. Então tá bom. Wendel, tu pode encerrar a transmissão, se você à vontade. Então tá. Quem quiser continuar, a gente pode bater papo aqui entre nós. Perdi o Joca.